pessoal, tudo bem? Hoje no Conubcast a gente vai falar sobre a importância da saúde mental no ambiente de trabalho para os colaboradores, para a empresa, para os líderes. E para acompanhar esse bate-papo, a gente chama a Silvia e a Thaís, que são especialistas no assunto. Oi, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Thaís, eu sou analista de gestão de saúde aqui do Grupo Fleury, e aí eu tomo conta de todos os programas de qualidade de vida para colaboradores e dependentes aqui do grupo, incluindo o guarda-chuvinha da saúde mental. Bacana, Silvia, se apresente um pouquinho. Bom, tudo bem, gente? Eu sou a Silvia, eu sou psicóloga, e hoje trabalho na área de saúde e segurança do trabalho, como consultora nessa área. Então, dentro desse leque de possibilidades, a saúde mental também está aí dentro. Sim, para começar o nosso bate-papo, eu queria que vocês falassem um pouco do porquê é importante a empresa tratar desse assunto saúde mental dentro do espaço dela e a importância também de ser uma empresa que olha para o lado humano, não só para aquele trabalho, trabalho, trabalho. A importância, né, de falar de saúde mental é muito grande, porque, primeiro, é o certo a se fazer, né? É eticamente correto, a gente precisa pensar que somos todos humanos e todos temos nossos direitos e todos temos as nossas. Precisamos ter atendimento às nossas necessidades dentro dos diversos ambientes que a gente participa. Além do fato de ser certo, a questão da saúde mental ela influencia diretamente no trabalho. E quando eu penso no trabalho, eu penso em todas as possibilidades dentro dele, não só a questão da produtividade, que muitas vezes é algo que a gente sempre aponta, mas a saúde mental ela tem correlação com tudo que a gente faz, né? Porque quando você não está ok, se você não está bem em termos psicológicos, você vai ter isso vai afetar o teu dia, isso vai afetar a tua vida de diversas maneiras. E como a gente é um só, né? A gente não tem como dividir a Silvia pessoal da Silvia profissional, a gente não consegue fazer essa divisão. O que eu vivo na minha vida pessoal e o que eu vivo na minha vida profissional vai se relacionar. Né? Então, não dá para a gente separar uma coisa da outra, e saúde física e saúde mental também, a gente não tem como fazer essa separação, né? A gente, às vezes, tem uma facilidade maior de entender saúde física que mental, mas elas também estão conectadas e fazem parte de um todo. Eu concordo com a Silvia, eu acho que a gente é uma pessoa integral, né, um ser integral, e não tem como a gente separar as emoções fora e dentro da empresa, né? Somos um ser único. E a gente passa a maior parte do dia dentro do ambiente de trabalho. Por isso que o ambiente de trabalho, ele tem que ser um ambiente acolhedor e ele tem que ser um ambiente o mais saudável possível, uma vez que é o período onde a gente mais vive durante o dia, né? E tem uma outra coisa importante que eu acho a respeito do ambiente acolhedor, que é quando você fala em programas de saúde mental, de programas de apoio psicológico, mas é muito importante mesmo a gente oferecer um ambiente seguro. E quando eu falo ambiente seguro, é um ambiente seguro para que o colaborador ele possa falar com esse profissional sobre suas angústias e que ele tenha certeza que essa conversa dele com o profissional não vai chegar aos demais colaboradores ou que essa conversa não chegará à gestão. Né? Então, acho que também oferecer um ambiente muito seguro é muito importante dentro do ambiente de trabalho. E aí, acho que ele faz parte de um ambiente de trabalho acolhedor, né? Como a empresa pode tratar o funcionário de uma forma acolhedora? Vocês falaram importante, é essencial. Um exemplo que a empresa pode fazer para tratar o funcionário dessa forma. Olha, acho que não tem muita receita, assim, né? Porque eu acho que as dores, elas são de origens diferentes. Eu acho que cada um tem sua dor de origem diferente, então a gente não consegue generalizar. Mas, assim, para todos, acho que a gente tem que começar com a tal da empatia que a gente tanto fala, né? Eu acho que é super importante e como que você trata o seu colega de trabalho,
como que o gestor trata a sua equipe, e vice-versa, eu acho que é essencial. E aí conhecer sua população, fica mais fácil você entender qual o caminho que você vai seguir, quais as necessidades dos colaboradores, para aí então fazer algumas ações, sabe? Tem uma frase que eu acho bem bacana, que é daquele médico que fez que deu origem ao Pat Adams, que fala: ao cuidar de uma doença, você pode ganhar ou perder, mas ao cuidar de uma pessoa, você sempre ganha. E é isso, a gente está tratando o ser humano, né? Sim, com certeza. Eu queria fazer só um adendo ao que a Thaís falou, que é extremamente importante, esses pontos que ela trouxe aí em relação ao acolhimento, né, e como se tornar um ambiente acolhedor. Tem um outro ponto que eu acho que pode auxiliar, que é exatamente esse tabu que a gente tem em saúde mental, né? A gente tem um tabu muito grande com essa temática, né? Se uma pessoa quebra uma mão, é muito mais fácil para a nossa sociedade entender que ela vai ter dificuldade para trabalhar. Mas se a pessoa tem algum sofrimento psicológico ou sofrimento psiquiátrico, né, ela vai ter uma dificuldade de ser compreendida. Então, para tornar um ambiente acolhedor, a gente também precisa tentar falar cada vez mais disso, falar muito de saúde mental, abrir espaços de fala, porque isso é importante para a gente ir mudando a cultura, às vezes não só da empresa, né, porque a empresa vai ter a sua cultura ali, mas também da sociedade. A gente, enquanto sociedade, tem um tabu muito grande em relação a isso. E assim, o Setembro Amarelo está aí para dar um pontapé inicial para a gente começar a tocar no assunto, né? Mas não que seja essencial a gente falar sobre o assunto apenas no setembro. A gente tem que levar esse assunto de saúde mental durante o resto do ano, porque isso é uma coisa recorrente de todo mundo. Não é que a pessoa só está mal em setembro, ela tá com suas angústias o resto do ano. Então, mas o setembro veio aí para a gente acabar focando em algumas ações, que é sempre bom lembrar, assim como o janeiro, que é o janeiro branco, que também trata de saúde mental. Então, é muito importante essas ações e você criar uma cultura de se falar isso na empresa, né? Aqui no Grupo Fleury, por exemplo, a gente já trata do assunto há bastante tempo e hoje a gente tem um ambiente que a gente considera sendo muito seguro para os colaboradores, onde a gente oferece psiquiatria, serviços de psiquiatria, de psicologia, e a gente tem muita procura dos nossos colaboradores. Os colaboradores entendem ser um ambiente seguro. E a gente hoje a gente desmistificou essa questão da saúde mental que, como a Silvia falou, é sempre vista como um tabu, né? Que quem vai procurar uma ajuda psicológica é porque, enfim, tem algum problema, alguma coisa assim, e não necessariamente. Então, eu acho que é uma questão de construção. Para quem nunca teve nada na empresa, é uma questão de construção e de ir trabalhando aos pouquinhos o tema até que as pessoas se sintam seguras. Sim, realmente o funcionário fica carrega esses problemas por muito tempo. Não é só em setembro ou só em janeiro. A Conub decidiu trazer essas ações no mês de setembro. A gente está tendo agora o Conubcast sobre o assunto e teve uma live também do nosso projeto feito por elas. Para o funcionário se sentir incluído e para os nossos clientes, as empresas que nós temos como clientes, saibam como lidar também. Para aproveitar a ação geral e dar maior amplitude sobre o assunto. Seguindo para a próxima pergunta, uma pesquisa do Zen Club, realizada e vinculada pelo Datafolha, falou bastante sobre o impacto da pandemia na saúde mental dos funcionários brasileiros. Nela, foram analisados, né, descobriram que 6 em cada 10 funcionários se sentem sobrecarregados. Como isso influencia no relacionamento entre os funcionários no ambiente de trabalho? Na verdade, eu acho que todo mundo foi impactado de alguma forma, né? Porque eu acho que a pandemia sobrecarregou a maior parte das pessoas por motivos diversos. Então, as mulheres
que agora, além de trabalhar, elas têm que cuidar da casa, dos filhos em casa fazendo aula remota. As pessoas que estão trabalhando em casa relatam que estão trabalhando muito mais nesse modelo de trabalho, não tem hora de terminar o trabalho, às vezes você não tem nem pausa para o almoço, é uma reunião seguida da outra. Também tem aquelas outras pessoas que foram impactadas porque não tiveram o privilégio de ficar em casa e tiveram que se submeter ao transporte coletivo, risco de sair para trabalhar, e ainda tem aquelas pessoas que foram afetadas porque foram ou contaminadas ou porque alguém da família ou alguém querido foi contaminado acabou tendo alguma complicação mais grave ou perderam pessoas queridas, né? Então, acho que todo mundo foi impactado. E a empresa, ela pode sim tentar amenizar o impacto dentro do possível. E aí eu acho que o gestor, ele tem que ficar bem atento, do gestor imediato, às vezes, para tentar apoiar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional dessa pessoa. Para quem está em home work, eu acho que é muito importante o suporte da gestão para que as informações cheguem ao colaborador, para que a pessoa não se sinta solitária, mesmo estando trabalhando em home working, mesmo não tendo os colegas de trabalho do dia a dia fazendo essa troca presencial. Eu acho que é muito importante que a empresa tente manter o acolhimento e tente manter a união dos colaboradores, mesmo à distância, né? Para as empresas que estão trabalhando nesse modelo de trabalho, mais à distância. E aí eu acho que são várias ações que as empresas podem fazer para melhorar isso e prevenir esse sobrecarregamento. Acho que uma delas, acho que é isso. Quando né, a gente fala da pesquisa que foi realizada pelo Datafolha, e a Thaís falou da questão das mulheres, né? Eu estava lendo essa pesquisa um pouco e os índices foram significativamente maiores nas mulheres do que nos homens, né? Então, assim, ansiedade, cansaço, exaustão, insônia, e tudo isso por conta da tripla jornada, né? Então, assim, o impacto pegou as pessoas, como a Thaís falou, de diferentes maneiras, né? Impactou todo mundo, de formas diferentes, mas impactou, né? E eu só queria fazer esse adendo aí da questão das mulheres, que é super importante. E outra coisa, quando a gente pensa em como é que a organização ela pode trabalhar e pode ajudar nesse processo, eu vi algumas empresas criando protocolos quanto ao home office. Então, por exemplo, protocolo de não fazer, né, de ter um espaço entre as reuniões, em vez de marcar reuniões de 1 hora, marcar de 45 minutos, que aí você tem 15 minutos entre um tempo e outro, né? Fazer obrigatoriamente 15 minutos de intervalo de manhã, né? 10 horas da manhã, 15 minutos de intervalo à tarde, 3 da tarde, por exemplo. É um exemplo para mostrar que, às vezes, isso precisa vir enquanto um protocolo, né? Vir de uma maneira, olha, essa é a regra, nós vamos seguir dessa maneira, porque aí as pessoas não se sentem com aquela sensação de, puxa, será que eu posso? Eu estou em casa, como que eles vão saber que eu estou trabalhando, né? Eu acho que eu preciso responder os e-mails rapidamente, eu preciso responder rapidamente o WhatsApp, eu preciso estar o tempo todo ali conectado para eles saberem que eu não estou aqui em casa vendo televisão, né? Como que eu vou mostrar que eu sou produtiva, né, aqui em casa? Então, assim, para criar formas e criar um protocolo que permita com que os funcionários saibam o que tem que ser feito, né? Entendam qual é a regra do jogo, que é novo, né? E acabou sendo novo para todo mundo, por mais que a gente já tivesse pessoas trabalhando de maneira remota e tal, mas para a grande maioria das pessoas, isso pegou todo mundo de surpresa. Sim, esse ponto que você falou sobre será que a empresa sabe que eu estou trabalhando é uma coisa que fica muito forte, porque o seu chefe ou o seu colega de trabalho não está do seu lado para saber, você precisa mostrar em produtividade. Tanto que em muitas empresas o índice de produtividade aumentou, mas aumentou porque o funcionário trabalhou 3, 4 horas a mais naquela semana. Agora, indo para um lado de vamos começar a falar sobre o assunto. Por onde uma empresa pode começar a citar a fazer ações ou citar a saúde mental no ambiente de trabalho? Eu vou puxar o gancho de uma questão que a Thaís falou, que é conhecer as pessoas, né? Não tem como eu saber
que eu vou fazer se eu não entender o público? Então, assim, eu diria, faça um diagnóstico, né? Faça se você realmente quer ter programas, quer trabalhar, quer fazer projetos dentro da organização, de verdade, dentro dessa temática, entenda quais são as questões da empresa, entenda quem são as pessoas, o que elas trazem, o que elas estão falando, qual é a cultura de saúde da empresa, né? Para isso, eu preciso entender, preciso fazer uma pesquisa, preciso fazer um diagnóstico da situação antes de começar a fazer ação, porque às vezes eu começo programas e processos e projetos que não necessariamente têm a ver com a realidade da minha empresa, né? Então, eu preciso entender primeiro quem é meu público, quem são as pessoas que eu falo. Não, é isso aí. Então, acho que a primeira coisa mesmo é um diagnóstico, e acho que a partir daí o ideal é fazendo uma sensibilização, né? Se nunca tocou no assunto na empresa, faz uma sensibilização, traz alguém a uma palestra legal, com alguém que vocês entendam que chame a atenção dos colaboradores, e a partir daí vai entendendo por qual caminho seguir, né? Então, aqui no Fleury, por exemplo, a gente já oferece serviço de psicologia há muitos anos, a gente oferece psiquiatria aqui dentro também há bastante tempo. A gente começou a prática de mindfulness desde o ano passado, quando começou os negócios da pandemia, que a gente precisava, que foi bastante gente para casa, lógico, como a gente é um laboratório, empresa de diagnóstico, enfim, muita gente ainda ficou trabalhando presencial, mas outras pessoas foram para casa, a gente acabou colocando algumas ações também remotas, no caso da meditação, mindfulness, né, e a gente também colocou algumas outras aulas online. Uma coisa que é bacana falar é que quando a gente pensa em saúde mental, a gente normalmente foca em essas ações que eu falei, então, um psicólogo, um psiquiatra, um mindfulness, alguma coisa assim, né, que para trabalhar especificamente a saúde mental. Porém, às vezes a gente esquece que uma atividade física é maravilhoso para trabalhar a saúde mental, porque ela acaba desestressando, ela aumenta os níveis de motivação. Então, eu acho que não necessariamente a gente precisa engessar as ações e só focar nisso, mas a saúde mental tem muito, a saúde física traz muito isso de saúde mental, sabe? Eu acho que também a gente pode explorar muito essa área de atuação. Uma das convidadas da live do Feito por Elas, que teve no começo do mês, falou exatamente isso. Comentou sobre a saúde mental, que pode te dar cansaço, que pode te dar uma gastrite, você sentir dor de estômago. Então, como a física e mental estão ligadas, não são coisas totalmente separadas. Agora que eu queria saber se vocês saberiam passar algum benefício. Então, se eu começar a falar sobre isso dentro da minha empresa, se eu começar a falar de saúde mental dentro da minha empresa, como isso me beneficia? Olha, eu acho que vai beneficiar não só o colaborador, mas também vai beneficiar a empresa, né? Porque hoje a gente sabe que uma das maiores causas de afastamento são as doenças, os transtornos mentais, né? E as doenças mentais que mais são associadas ao trabalho são a depressão, pânico, ansiedade, síndrome de burnout. E além disso, tem outras pesquisas também falando que os funcionários felizes têm maior produtividade, aumentam o engajamento, tem menor turnover na empresa. Então, acho que é benefício para todo mundo, tanto para a empresa quanto para o colaborador, que a gente consegue deixá-lo mais emocionalmente estável, equilibrado. Eu acho que é ganho para os dois lados. Eu concordo com a Thaís, é ganho para os dois lados mesmo. É o que eu falei no começo, primeiro é o certo a se fazer, né? A gente precisa, eu acho que isso é uma tecla importante de bater, é eticamente correto, né? A gente precisa pensar nisso. Outro aspecto que eu acho que pega muito para as empresas e ajuda a pensar um pouco saúde mental como algo estratégico é o seguinte: tem um estudo da OMS que apontou que depressão e ansiedade elas têm um impacto econômico de cerca de US$ 1 trilhão por ano em perda de produtividade.
E quando você, e cada $1 investido em saúde mental, você tem um retorno de pelo menos $4, em melhorias de saúde e de produtividade. Por que eu estou falando esses números? Porque às vezes é mais fácil de enxergar o quanto estratégico é falar de saúde mental também, né? Além dos outros pontos que para mim vêm antes. Quanto é estratégico falar de saúde mental, né? A gente está falando de pessoas que têm uma saúde melhor, que estarão mais produtivas, que estarão ali no trabalho, né? Que não vão estar ali, mas não estão ali, né? Estão em outro lugar, estão com outros problemas. Então, eu acho que tudo isso é importante e estratégico, inclusive. E para implementar isso dentro das empresas, vocês acreditam que exista uma fórmula, alguma coisa, ou precisa ser trabalhado dentro da cultura? Não tem fórmula, infelizmente, ou felizmente, né? Porque senão a gente aplicaria uma fórmula, mas enfim, não tem fórmula, né? Existe interesse, primeiro, da organização, investimento, né? Investimento financeiro, com certeza, mas não só financeiro, né? Pensa assim, eu vou fazer um diagnóstico da minha empresa e eu vou descobrir como é a cultura de saúde dessa empresa. Eu tenho que estar eu tenho que entender que eu vou ouvir muitas coisas que talvez eu não tenha conhecimento ou que eu talvez não goste muito de saber, né? Então, assim, precisa ter uma disposição da empresa, precisa ter investimento e precisa ter a vontade de fazer aquilo acontecer de verdade. Porque você pode criar espaços de fala, por exemplo, dentro de uma organização, mas não atacar os problemas da cultura, porque você pode ter problemas de saúde mental que são indiretamente ou diretamente causados pela organização do trabalho, né? Por isso é que precisa de uma intenção e um investimento. E quando eu digo investimento, não é só financeiro, é investimento de tentar fazer aquilo ser diferente, de pessoas, de processos, porque é algo que vai ser complexo no sentido de que, né, vai demandar tempo, vai demandar pessoas, vai demandar mudanças estruturais, muitas vezes, nas organizações. Só vou complementar o que a Silvia falou, que acho que foi perfeito, e a gente tem vários setores diferentes para a gente tratar desse assunto de saúde mental, se a gente for pensar, né? E se a gente for pensar que um feedback, por exemplo, a gente pode tornar esse feedback positivo ou negativo, depende da maneira como você fala para ele. Então, aí a gente já começa a cascatear várias ações, né? Não só nessa parte de saúde propriamente dita, mas assim, o quanto da organização, o quanto que a organização está preparada para isso, né? Eu dei um feedback aqui, que é um exemplo bem básico, mas é isso, tem feedbacks que, assim, se você dá um feedback positivo, mas de uma maneira negativa, é muito diferente de você dar um feedback negativo de uma maneira positiva. Essa pessoa que recebeu o feedback negativo de uma maneira positiva, ela vai depois ser muito mais produtiva do que a outra. Então, sabe, a maneira que você comunica as coisas também é muito importante. Isso faz toda a diferença no ambiente de trabalho. Então, não tem uma receita de bolo. Acho que é uma questão de você entender qual é a cultura, entender qual é a mensagem que você quer passar. É uma questão de construção mesmo. E é uma coisa muito personalizada, né? Cada empresa precisa lidar de uma forma, porque cada funcionário é cada ramo. Então, por exemplo, a Conub, que é uma contabilidade, é muito diferente do Fleury, que é um laboratório voltado para o ramo da saúde. São profissionais com estudos diferentes, com vínculos diferentes. Isso torna tudo muito mais sensível, né? Vocês acreditam que exista, de alguma forma, um incentivo que os empreendedores, os empresários, eles podem colocar à frente, além da produtividade, a produtividade do funcionário pode aumentar. Existe algum outro incentivo para eles começarem a falar de saúde mental em suas empresas? Eu acho que o incentivo é a própria saúde do colaborador, né? Inclusive, não é uma pauta que é discutida com os colaboradores, essas questões que a gente falou sobre
sobre produtividade, sobre o afastamento, mas assim, de forma genuína, a gente quer cuidar do colaborador por conta do colaborador. Essas outras questões que beneficiam a empresa, beneficiam sim, mas eu acho que o colaborador tem que saber que a gente tem um cuidado genuíno com ele. Isso também faz toda a diferença. Ele saber que ele está sendo cuidado por ele. Ele sentir esse cuidado, né? Esse toque de carinho, talvez. Eu acho que, assim, quando a gente pensa nesses benefícios, a parte da saúde, é o que a Thais falou, fundamental, né? E o próprio, vamos dizer assim, o dono da empresa, o investidor da empresa, a pessoa que está ali, ela também faz parte daquele ambiente. Então, quando a gente fala de melhoria de saúde mental, a gente fala para todo mundo, né, da organização. E quando a gente pensa que para fazer isso eu preciso pensar muitas vezes em mudança de cultura, eu faço e mudo a cultura da organização como um todo. Então, essa pessoa ela se beneficia diretamente também, né, para a saúde dela, para a saúde das pessoas próximas. Eu acho que tem um benefício de saúde que não é só para o trabalhador que está na ponta mais na ponta mais operação ali, que está na linha de frente, vamos dizer assim, mas também quem está de apoio administrativo e altas lideranças. O processo é para beneficiar todo mundo. A saúde da empresa, né? Exato. A empresa vai sobreviver. Bom, esses foram os tópicos que a gente discutiu hoje no Conubcast. Muito obrigada por assistir. Muito obrigada, Thaís e Silvia, por aceitarem participar. Não se esqueçam de compartilhar com os seus conhecidos, com seus chefes, com seus amigos de trabalho, para que todo mundo entenda a importância de falar sobre saúde mental e tornar isso comum, não um tabu, como a Silvia disse no começo. Eu que agradeço o convite, e Silvia, também te agradeço pela companhia aqui no podcast. Obrigada, Júlia e Thaís, pela companhia. Eu agradeço muito o convite, é sempre muito bom falar desse tema. Então, para mim é uma honra. Muito obrigada.